paz do Senhor, meus queridos, graça e paz da parte de Cristo. Mais um vídeo para este canal. Hoje estamos aqui em ar livre. Talvez você vai ouvir um pouco aí de cachorro latindo e a vizinhança falando um pouco, mas vai ser um vídeo abençoador para a sua vida. Estamos aqui falando sobre o livro de Mateus. Já postamos aqui 8 capítulos falando exatamente sobre Jesus Cristo, a tentação de Jesus, o batismo de Jesus, o sermão no monte, e no vídeo anterior falamos sobre as curas que Jesus operou no capítulo 8, e agora sim também nós vamos falar de bastantes curas que o Senhor opera no capítulo 9. Se você chegou aqui e ainda não é inscrito, eu te convido, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho para que todos os vídeos que nós postarmos aqui no canal, você seja notificado, você possa compartilhar juntamente conosco. Vamos lá para o capítulo 9, se você tem a sua Bíblia, a palavra do Senhor, vamos ler junto, vamos meditar. O capítulo 9 fala também de muitas curas, fala sobre o chamado de Mateus, fala aqui também sobre a filha de Jairo, sobre os 2 cegos, e nós vamos aprender bastante aqui nessa tarde, neste momento, neste vídeo, em nome de Jesus. O capítulo 9 começa da seguinte maneira: E entrando no barco, passou para o outro lado, e chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em uma cama. Nós vamos entender que no capítulo anterior, o Senhor fez um grande milagre, a cura e a libertação da vida daquele homem que estava possesso por demônios, lá em Gadara. E assim, logo após, ele entra no barco e ele vai para a sua terra, vai para a sua cidade. Chegando lá, nós conhecemos bem essa passagem. No verso de número 2 vai dizer: E Jesus, vendo a fé deles, disse-lhe ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoado-te são os seus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Interessante desta passagem, toda ela é muito importante, mas eu me apego muito aqui nos versos de número 2 e 3, e o 4, aonde Jesus vai ver a fé daqueles amigos que levaram aquele paralítico. Se você observar no verso de número 2, vai dizer: Jesus vendo a fé deles. O interessante é que aqueles que estavam levando o paralítico, eles tinham fé em seu coração que Jesus podia fazer. Jesus olhou para a fé deles, e de um ato tão nobre dos amigos ter levado aquele paralítico. Então Jesus vai dizer para ele: Filho, perdoados estão seus pecados. E isso foi para os judeus, para os escribas da época, uma blasfêmia, porque eles sabem e conhecendo a lei, Deus perdoava o pecado, mas através do sacerdote que tinha que fazer o sacrifício. E quem era Jesus Cristo na época, Então eles vão começar a murmurar em seu coração. E o que me chama a atenção nesse versículo é que Jesus conhecia o coração deles. No verso de número 9, no capítulo 9, verso de número 4, mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Jesus até hoje conhece o meu e o teu coração. Ele sabe o que nós pensamos. Às vezes não sai nenhuma palavra de nossa boca, mas só de pensarmos em nosso coração, o Senhor já sabe. Isso é muito importante. Vamos correr para que o vídeo não fique muito longo. Aí vai dizer no verso 5: Pois qual é mais fácil, dizer perdoado-te são os seus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse-lhe ao paralítico: Levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. O interessante é que Deus, através do ministério pastoral, e do ministério de presbítero na igreja, em Tiago capítulo 5, a partir do verso 15, vai dar essa autoridade para os presbíteros que vão ungir o enfermo e vão repreender a enfermidade. O texto diz que, orando, e se houver cometido pecado, orando pelo enfermo, a oração da fé levantará o doente, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Que importante, Vamos então continuar lendo aqui a palavra do Senhor. Então vai dizer que o Senhor perdoa, e no verso de número 7
vai dizer da seguinte maneira: e levantando-se foi para sua casa. Quem? O paralítico. Foi andando, né? Aquele que chegou paralítico foi andando para sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificando a Deus que dera tal autoridade aos homens. E agora vamos falar um pouco da chamada de Mateus, né? O próprio Mateus, quando o Senhor Jesus o chama. Diz a palavra do Senhor: Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, assentado à mesa, chegando muitos publicanos e pecadores, se assentaram juntamente com ele. Está ventando um pouco aqui em cima. E chegando muitos publicanos e pecadores, sentaram-se juntamente com ele, Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: não é necessita de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Glória a Deus. O interessante é que o Senhor Jesus, sempre estando na terra, ele lutou contra, a falsa religiosidade, ou seja, pessoas que estavam presas naquilo que é regra de religião. Jesus, ele veio mostrar que o verdadeiro evangelho é quando se perdoa, é quando se ama, é quando se contradiz muitas das vezes com aquilo que é uma norma de um sistema, de uma religião. Então, se você observar tanto os escribas, os judeus, que compunham os escribas e os fariseus eram os próprios judeus ortodoxos da época, estudiosos da Bíblia, estudiosos da palavra, estudiosos da lei, conhecedores. Então, quando Jesus veio, ele, a maior dificuldade que Jesus teve para ministrar foi os próprios religiosos da época, E a religiosidade muitas das vezes nos tira a visão do reino. Nós precisamos orar a Deus e pedir sempre que sejamos, sim, religiosos, mas com a visão de Jesus Cristo, a visão de Deus, para abençoar. E no verso de número 14 vai dizer sobre o jejum, quando também os fariseus aqui, os escribas, perguntam a Jesus, aos discípulos. Diz assim: então, chegando ao pé deles, os discípulos de João, dizendo: por que jejua-nos nós? E os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam. E disse-lhe Jesus: pode porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, então jejuarão. E ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhantemente o remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odre velho. Aliás, rompe-se os odres e torna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Quando Jesus estava na terra, não necessitaria os seus discípulos jejuarem, porque ele estava ali pelejando por ele, estavam juntamente com ele. Vai dizer, enquanto o filho está, quando o esposo está, não há necessário que eles fiquem tristes, não é necessário que eles façam jejum, mas vai chegar um momento que eles vão precisar jejuar. Eu já comentei em outros vídeos a respeito do jejum, a importância de enfraquecer a carne, fortalecer o espírito, e Jesus vai dizer algo muito interessante: não se coloca algo novo em algo velho. É necessário entender que ele estava falando do Espírito Santo que viria sobre os novos convertidos, sobre aqueles que aceitavam a Cristo. Então, algo novo viria sobre algo novo também. A conversão fala de algo novo e o Espírito Santo fala também deste remendo, ou fala deste vinho, desta alegria, que é o Espírito Santo sobre a nossa vida. No verso de número 18, vai falar algo bem interessante, que é aquele... sobre Jairo e sobre a mulher do fluxo de sangue, o texto muito conhecido,
mas quando de Mateus ele vai resumir bastante, né? Em outras passagens, como Lucas, como Marcos, vai comentar mais e dar mais detalhes, tanto da mulher do fluxo de sangue, como de Jairo e sua filha. Mas Mateus ele é bem simples na sua escritura, mas a gente conhecendo a palavra, sabemos da grande importância desse texto. E aqui vai dizer, dizendo-lhe ele essas coisas, eis que chegou um principal, e adorou, dizendo, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e põe-lhe a tua mão, e ela viverá. Nós passamos aqui, né, por aquele centurião que foi até lá para falar do seu servo, no capítulo 8, e aonde o Senhor, ele disse, o Senhor não é digno de entrar no meu telhado, né? Então diga uma palavra apenas e meu servo sarará. Aqui Jesus vai de encontro, vai dizer, Jesus levantando-se, no versículo 19, Jesus levantando-se seguiu e eles e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos e padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus voltando e vendo, disse-lhe, tem ânimo, filho, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Né? Esse texto é muito conhecido e muito pregado em nosso meio sobre a mulher do fluxo de sangue. É uma história muito longa, muito grande, onde diz que havia-se um retiro, havia um arraial onde essas pessoas tinham que ficar, e essa mulher ficando sabendo que Jesus iria passar por ali, então ela, né, foi até Jesus Cristo. Interessante é que em todos, tanto em Marcos, quanto em Lucas, quanto em Mateus, a história, elas são juntas, né? Tanto quando Jairo chega, pede para que Jesus vá até a tua casa, e esta mulher então entra na história. E ela é curada, né? Bastou tocar em Jesus Cristo, e nós vamos ver algo bem interessante aqui, quando nós tocamos em Jesus e quando Jesus toca em nós. E a história vai continuar dizendo, e Jesus voltando, vendo, disse-lhe, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente ela ficou sarada. E Jesus chegando à casa daquele principal, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, porque havia uma morte naquele lugar, disse-lhe, retirai-vos daqui, porque a menina não está morta, mas ela dorme, como ele disse para Lázaro, lá no João capítulo número 11, na ressurreição de Lázaro. Lázaro não está morto, né? Lázaro dorme. E logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus e rogou-lhe, e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. Espalhou-se aquela notícia por todo aquele país, por toda aquela província, por todo aquele lugar. Ou seja, o interessante desse texto é que tem pessoas que não podem estar no lugar onde o milagre vai acontecer. Por que que não podem? Porque eles não vão acreditar, a incredulidade atrapalha, né, o ministério de Deus. A incredulidade impede o mover de Deus, e tem pessoas que não podem. Então, há situações em nossa vida que nós temos que fazer, né, você e Deus e somente. Né? Tem um louvor que diz, você e Deus e mais ninguém. Isso que acontece aqui. Sai todo mundo para fora, fica Jesus e a menina, né, e os seus pais, e ali ela ressuscita para a honra e glória do nome do Senhor. Em breve, né, vou lançar aqui um vídeo falando sobre as ressurreições na Bíblia. É muito interessante e a gente vai aprender muito. Se você está assistindo o vídeo e quer saber dessas ressurreições da Bíblia, né, deixa aqui no comentário e a gente vai estar aí postando para vocês em nome de Jesus. Bom, versículo 27 diz assim, e partindo Jesus dali, seguiu-no 2 cegos, chamando e dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximou dele, e Jesus disse-lhe, credes vós que eu possa fazer isso? E disseram-lhe eles, sim, Senhor. E tocou-lhe, o interessante aqui, né? Aquela mulher tocou em Jesus, e agora Jesus tocou nos cegos. Né? Jesus então tocou-lhe, e os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé.
Interessante que quando lemos essa passagem, o capítulo 9 de Mateus, nós vamos ver que no princípio, quando aquele paralítico é levado, Jesus olha a fé daqueles que levaram o paralítico. E agora, Jesus vai dizer para ele: vocês creem que eu posso fazer isso? Creio. Então seja feito conforme a sua fé. Glória a Deus, né? Conforme a nossa fé, o Senhor age. E os olhos se abriram, e Jesus advertiu-os, dizendo: olhai para que ninguém fica sabendo, né? Porque Jesus, já falei aqui nos vídeos anteriores, né, o seu ministério foi de 3 anos e meio, mas, né, se ele não tivesse se escondido, se ele não tivesse pedido para que não contasse os milagres, né, ele não conseguiria cumprir, vamos dizer assim, o seu ministério, porque eles teriam prendido Jesus antes ou matado de outra forma Jesus, porque o povo, né, era ruim, o povo era muito ruim. Então Jesus não deixava que saísse comentando sobre os seus milagres. Mesmo assim, né, milagre é milagre, sai-se contando, é uma notícia que voa. Aqui no verso de número 31 vai dizer: mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra, né? Não tem como esconder. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Então nós vamos ver que esse capítulo 9 ele é recheado de curas, de milagres, de libertação. E expulsou o demônio e falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal viu em Israel. Mas os fariseus diziam: esse expulsa demônios pelos príncipes dos demônios. Ou seja, como eu falei de princípio, né, um dos grandes perseguidores de Cristo, do ministério de Cristo na terra, foram os próprios religiosos da época, onde Jesus expulsava demônios, eles diziam que era por demônios, aonde muitas das vezes Jesus estava com um pecador, como nós vimos aqui, né, na casa de Mateus, no chamado de Mateus, eles vão dizer que Jesus também era pecador. Então a religião da época estava totalmente cega, não conseguia ver o que era amor, o que era misericórdia, né? E isso que ele foi dizer, vai aprender o que é misericórdia, o que é compaixão, o que é amar o próximo, né? E então isso que nós precisamos entender. E este homem foi liberto para a honra e glória do nome do Senhor. Os últimos versículos vai falar algo muito importante, e que nós, como ministro do Evangelho, nós como servos do Senhor, né, temos visto esta palavra do Senhor Jesus se cumprindo dia após dia no século 21, onde estamos vivendo, né, principalmente com essa pandemia, onde as pessoas, ao invés de chegar para Cristo, estão se escondendo em seus lares, estão fingindo ou fugindo do ministério de Deus. Vai falar sobre a seara. Versículo 35 diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando a todos as enfermidades e molesta entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andava desgarrados e errantes como ovelhas que não têm um pastor. E então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor